Vamos com prolepia. Salve Maria, meu nome é Hércules Trace, eu sou congregado mariano e hoje nós trataremos, no início desse curso, sobre aquelas coisas que são pertinentes à formação e concretização de um bom grupo de servidores do altar. Nós vivemos hoje, sem dúvida nenhuma, uma época de crise, onde as pessoas, mesmo aquelas que se dizem boas católicas, não conhecem os rudimentos, os fundamentos da fé católica, onde muitas vezes o próprio clero não colabora para a santificação do povo, onde aquelas pessoas que cercam o altar, que circundam o altar com seus serviços, não têm uma vida adequada àqueles serviços que prestam. E, portanto, diante desse momento de crise que nós vivemos, é necessário um reordenamento, uma restauração de todas as coisas em Cristo. Que todas as coisas retornem ao coração de nosso Senhor, de modo que, santificadas, possam, mais uma vez, santificar o povo de Deus. Então, o grupo de servidores do altar é um dos meios mais adequados, tanto para a santificação daqueles que participam, quanto para a santificação das pessoas que simplesmente frequentam a missa e que veem naqueles jovens uma verdadeira piedade e santidade, e que, vendo o bom serviço e a vida reta que eles levam, santificam-se a si próprios. Reordenar um grupo de servidores do altar é, portanto, uma missão muitíssimo nobre e importante, da qual nós queremos tratar e, sem dúvida, iniciar esse processo de restauração para qualquer grupo que esteja nos assistindo e confiando no nosso trabalho. É preciso, então, nós pensarmos, nesse primeiro momento, na função do coordenador do grupo, que normalmente partirá dele essa restauração ou essa tentativa, essa luta, essa busca por trazer de volta o grupo ao coração de nosso Senhor. O coordenador, ele vai exercer uma função muitíssimo relevante nesse ponto. Então, primeiro nós precisamos entender aonde esse coordenador está. Bom, quando Deus cria o universo, Ele cria tudo de maneira sumamente sábia. E em todas as criaturas de Deus, nós vemos algo de hierárquico, algo de profundamente hierárquico e, portanto, antiprotestante. Nós vemos desde a menor partícula do universo, que é o átomo, uma espécie de pequena monarquia onde os elétrons gravitam um núcleo. E nós vemos também nos grandes astros, com planetas orbitando em torno de estrelas, sistemas inteiros orbitando em torno de buracos negros supermassivos e assim sucessivamente, num universo perfeitamente ordenado e perfeitamente hierárquico. Então, a hierarquia, ela é um desejo de Nosso Senhor. Quando Nosso Senhor está diante de Pilatos, ele fala claramente, que ele não teria nenhum poder se não tivesse sido dado do alto. Então, portanto, ele tem poder. Existe poder. A hierarquia, o poder, as atribuições, elas existem de fato. Elas não são simplesmente abstrações da nossa inteligência ou da nossa imaginação. Elas existem de fato. E o coordenador, no momento em que assume esse posto, ele assume uma grande responsabilidade. Veja, de fato, o coordenador de um grupo, ele hierarquicamente está acima daquele grupo, mas de um certo modo está também subordinado a todos os membros daquele grupo, na medida em que ele deve agora, a cada um daqueles membros, ele deve fornecer a eles os meios adequados para que eles cumpram a sua finalidade, que é conhecer, amar e servir a Deus. Então, esse posto hierárquico dá ao coordenador uma grandíssima responsabilidade. Na ordem natural das coisas, a hierarquia de um grupo de servidores é, evidentemente, que, em primeiro lugar, o sacerdote é responsável por aquela capela, paróquia, comunidade, o que quer que seja. Mas, em segundo lugar,
né, depois da função sacerdotal, clerical, sem dúvida, vai ser o coordenador, que será aquela pessoa, inclusive mais próxima de cada um dos membros, que estará presente em todas as reuniões, que estará conhecendo as facilidades e dificuldades de cada membro. Então, o coordenador tem para si uma grandiosa responsabilidade. Tem sobre si um difícil trabalho, um trabalho que ele não pode negligenciar, é um trabalho que ele precisa exercer da melhor maneira possível. E é sobre isso que nós trataremos nas próximas aulas, estabelecendo objetivos, princípios para que esse coordenador possa seguir. Mas então é preciso entender, primeiramente, qual é a função do coordenador. O coordenador ele possui funções administrativas, organização do grupo, confecção de escalas, divisão das funções administrativas. Falaremos mais tarde sobre como criar uma diretoria no grupo, quais são as funções que o grupo deve ter. Além disso, há as funções litúrgicas. Seria um pouco disforme, embora não seja impossível, que um coordenador não exercesse as funções do altar, né, que não ajudasse missa. É importante, né, que ele seja um espelho, né, que os demais membros do grupo possam ver nele alguém em quem se inspirar. Então ele terá também funções litúrgicas, e dentro dessas funções litúrgicas, a maestria da liturgia. E funções espirituais. Uma vez que esse coordenador tem responsabilidades com os membros do grupo, é importante que ele tenha uma vida interior, que esse apostolado que ele desempenha na função de coordenação seja um apostolado com alma, que ele reze. É difícil imaginar um bom coordenador que não reze um terço diário, que não se entregue, ainda que por alguns momentos do seu dia, em pensar em Nossa Senhora, em pedir o auxílio dela, em querer servi-la como rainha e mãe. É necessário que, por ele que ocupa essa função, que está acima dos demais, transbordem graças. E essas graças serão obtidas pela constância nos sacramentos, pela meditação diária, pela oração, por uma vida reta, pela prática das virtudes, pelo estudo da doutrina, enfim, em ser um verdadeiro católico que pensa com a Igreja. É necessário que haja esse esforço espiritual, que se vença essa dificuldade, que sem dúvida nenhuma todos os homens ao longo da história têm, mas que isso seja vencido para se desempenhar essa importante função, que é restaurar o grupo de servidores do altar, que é trazer esse grupo para Nosso Senhor, para que, restaurado, ali habite uma família de almas, que todos os membros confiem uns nos outros, tal como uma família, e que todos sejam virtuosos, que todos ajudem uns aos outros na vida espiritual. É preciso, portanto, tomar seriamente essa função de guia, de maestro de um grupo de servidores. Nessa brevíssima introdução, deixamos aqui o convite para que você acompanhe as próximas aulas do curso, onde nós adentraremos mais especificamente os temas que deixamos aqui em aberto. Agradeço a atenção. Salve Maria!